musical desde pequenininha. E ela tinha muita vontade de ter um piano. Parece significar essa mulher viveu à procura de um grande amor que ela talvez não tenha nem encontrado na vida. Ou então ela amou muito, e amou muito vários. Ela teve um amor sem nome, né? Ela amou amar, sem ser romântica, porque não parecia muito romântica também, não. Ela parecia uma mulher bastante objetiva e bastante ousada também. Tinha alguma coisa ali, como se essa câmera tivesse visto, fotografado, filmado coisas muito importantes. Meu coração de criança não é só lembrança de um vulto feliz de mulher. Ele usava esse celular como uma maneira de conectar de maneira muito fake o seu pai que havia morrido. Essa roupa colorida do elefantinho também remete a própria início da história do Flávio. Ele também se identifica quando olha, porque quando ele nasceu, a tia dele, a madrinha dele, estava no hospital e ficou tão nervosa, né, Flávio, que vestiu ele com as roupas todas trocadas, botou uma meia de uma cor, a outra meia de outra, uma calça, e ele ficou igual um palhaço. Não lembro aonde eu comprei, porque fumei maconha o suficiente para esquecer de muitas coisas. Em algum momento ela fala, caramba, quanta coisa aconteceu na minha vida e como quantos momentos felizes. Meu coração vagabundo quer guardar tudo em mim. Memórias de uma época que realmente literalmente não volta mais. Ficou na memória. O Júlio sempre, desde criança, tinha um grande fascínio pelos filmes fotográficos. Mexia várias vezes, e achava incrível como que um objeto, uma folha escura, de algumas poucas cores, que também são escuras, ganhava outros tipos de cores. Ele representa para o Peter memórias que são, na verdade, um ponto de interrogação ainda, porque como são alguns e já se embaralharam e tal, ele já não sabe mais de que momento que foi cada um, porque também não anotou. E o mais impressionante era como que pessoas que já haviam morrido, como por exemplo seus avós, ainda pareciam tão presentes na memória, né? E até porque achou que ia revelar logo e acabou não acontecendo e acabou passando tempo e até hoje ele olha para esses rolos com uma certa um certo não medo, mas assim um certo receio de quebrar essa sensação de não saber o que tem ali dentro. E até porque ver as fotos e os negativos era uma memória também de resgatar algumas lembranças, algumas coisas que já haviam vivido. Que de uma forma é um pouco angustiante, mas também não tanto, e de outra forma é curioso. E a partir de algumas fotos, inclusive, né, que ele conseguia juntar os seus flashes de memórias, pequenos fragmentos de um tempo que ficou, que por algum motivo ele decidiu gravar, mas por algum motivo também ainda não quis revelar. E aí ele lembrava mais do bisavô em alguns momentos, que era um deles em Araruama. E o que mais trazia essa magia para ele era que algumas fotos que não eram reveladas estavam no filme. Ele ficava imaginando como que seria essa foto ao ser revelada. Essa é a relação que ele tem com esses objetos. Talvez esse da foto seja até algo mais especial. Estímulo para sua imaginação eram os filmes, os negativos que não eram revelados. Então, essa conexão com a morte era muito forte devido, né, quando criança, né, então a gente não sabia muitas coisas sobre a morte, então era pensar, caramba, como é que essas pessoas que não estão vivas dentro de um negativo e que, de certo modo, estão tão presentes
na memória ao ponto de eu ficar lembrando e parecer que está tão perto. E dar mais uma noção do tempo e dessas memórias que talvez ainda vão ser reveladas. Sempre esse resgate era feito através das fotos e dos negativos que se tinha em casa sobre a família. Mais um mistério, assim. Bom, a Júlia comprou essa câmera fotográfica, mas é uma câmera que filma também, né? Uma viagem que ela fez para o Japão, e é uma câmera que ela, enfim, foi toda uma saga para chegar nessa câmera, uma câmera usada. Ela foi numa loja assim super escondida em Tóquio, de um senhorzinho fotógrafo japonês, provavelmente aposentado. E quando ela comprou essa câmera, ela sentiu que essa câmera era muito importante assim para aquele fotógrafo. Ele passou essa câmera para ela assim tinha alguma coisa ali, como se essa câmera tivesse visto e fotografado, filmado coisas muito importantes da vida desse senhorzinho. O Jefferson gosta muito de visitar feiras de objetos antigos, de antiguidades, bababá, de quinquilharias, né? Ele tem várias coisas que ele comprou, tem esse álbum aqui que ele comprou em Berlim, que é um álbum muito particular, né? Daqui a pouquinho vou mostrar algumas fotos que tem aqui. Então ela desenvolveu desde lá, assim, desde essa viagem, uma relação com esse objeto para além de um objeto. É uma pessoa. Esse elefantinho colorido que o Flávio ganhou, ele viajou do Japão até Londres. Ele foi comprado pelo ex-namorado do Flávio numa viagem que ele fez ao Japão, e ele achou esse elefantinho, que na verdade ele mexe, né? Toca esses tamborzinhos. Ele achou numa lojinha japonesa pequenininha, era de um velhinho, e o cara tinha vários bonequinhos, e ele, como sabia que o Flávio adorava esses bonequinhos antigos, bonequinhos de lata, ele tem uma coleção, ele resolveu comprar para trazer para ele. E aí, há pouco tempo, a Júlia estreou um solo online, e esse solo foi filmado por essa câmera. Ela criou todo um ritual com essa câmera. Antes de começar o solo, ela, além de defumar o espaço, ela conversava com essa câmera, ela falava de como ela estava se sentindo para essa câmera. E era como se essa câmera também falasse com ela, também respondesse. Parece que ela, de algum modo, colecionou durante a vida dela fotos dos amores que ela teve, porque só existem fotos de homens com algum tipo de legenda, o nome e a profissão. De vez em quando tem alguma outra legenda dizendo meu primeiro amor, meu amor de adolescência, meu amor da escola, meu professor de dança. Quando eu vi esse álbum, ele era já um livro, na verdade. Ele contava muitas histórias cheias de gap, né? Cheias de intervalos, um livro muito mais de entrelinhas do que de palavras, mas muito interessante pela inspiração que ele causa com aquelas imagens, né? Pela vontade que a gente tem de criar narrativas, criar histórias a partir de elementos mínimos e de imagens muito claras. Tem um conto do Calvino que eu gosto muito, que o personagem é um príncipe e ele viaja pelo mundo. Ele é muito jovem, ele viaja e ele diz por que ele viaja tanto e passa por tantas aventuras. Perguntam para ele e ele diz: eu faço tudo isso para um dia, quando eu for bem velho, eu poder me lembrar e poder contar para os meus netos. Gosto de pensar que ela tenha feito para lembrar, porque tudo ali que está registrado parece que tem muita felicidade, nunca tem reclamação. Embora tenha uma carta que eu ainda vou querer ler um dia. Então, toda vez que o Flávio olha para esse bonequinho, ele lembra do Simon, que foi uma pessoa num momento assim fundamental na vida do Flávio, num momento de uma profunda transição e uma transformação. Nesse momento que o Simon voltou do Japão e trouxe esse bonequinho para ele, o Flávio estava no meio de uma crise profunda, e o Simon virou para ele e falou assim: você precisa parar. Falando coragem, a gente está junto, a gente vai fazer juntas esse trabalho, eu estou aqui com você. Eu vou marcar uma viagem pra gente, você não vai fazer nada, você não sabe nem para onde a gente vai, e você não vai fazer mais nada. Você tem que sair desse turbilhão. Bom, quando o Flávio se viu, eles estavam indo para o norte da Itália, para o Lago de Garda, para um lugar que chama Gardone Riviera, e ficaram lá durante 3 semanas, completamente isolados,
de frente para um lago, que é um lago que foi do descongelamento dos Alpes. Ele ficou ali naquela contemplação daquelas montanhas gigantescas e daquele lago. E um dia eles estavam num barco atravessando o lago. O Simon olhou para o lado e ele, de repente, não viu o Flávio. O Flávio pulou dentro da água, pulou dentro daquele lago. E o Simon ficou desesperado, as pessoas começaram a correr, ficaram desesperadas. Então, quando a Júlia olhava para a plateia, né, para essas pessoas que estavam assistindo a esse trabalho dela, ela olhava no fundo da câmera, ela olhava para a lente assim, da câmera, e ela sentia que a câmera olhava para ela de volta e encorajava ela a seguir, a fazer. É uma grande companheira dela, assim, é uma grande parceira dela, uma parceira que encoraja ela a se abrir para o mundo, assim. Ela leva a Júlia para o mundo. E só que de repente, quando ele olhou para o lado de novo, tinha um outro Flávio ali. E aí aquele Flávio que pulou no lago, ele está até hoje lá, afundado, com uma pedra na perna. Aquele Flávio que precisava morrer, ele ficou lá. E dali para frente nasceu um outro Flávio. E o Simon foi essa pessoa fundamental nesse momento da vida do Flávio, de um novo começo. Jefferson tem uma questão talvez existencial que não vai se resolver tão simples, que é com a interrupção das histórias. Poderia se dizer que é um dos medos, dos grandes medos dele, que é quando a história que podia ter uma continuidade, ela é cortada, como quase que essa árvore está aí. Ele teve uma relação muito forte com a mãe dele, e a mãe dele teve uma história muito particular e no final, muito trágica. Curiosamente, esse desenho, que é um desenho de uma árvore cortada, foi feito pela mãe dele num papel com a Dormelita. E ela fez esse desenho quando ela foi abandonada, a palavra é abandono mesmo, palavra terrível, mas é verdade, foi abandonada pelo marido, o pai do Jefferson. E ela sentiu que, não só pelo final do casamento, mas por tudo que eles tinham construído juntos, que eles vieram de uma família os dois, né, vieram de condições muito precárias de vida e construíram uma vida juntos. Depois de 27 anos de casado, ele simplesmente abandonou ela e ela sentiu que a vida dela tinha sido cortada por ali. A Luísa escolheu o teatrinho pensando na insegurança, que é sempre uma camada na vida dela. E esse teatrinho reapareceu na vida dela quando ela já estava mais com uns 20 e poucos, assim. Mas é um teatrinho que era da mulher do pai dela, que morreu quando ela tinha 9 anos. Que foi também uma idade que também morreu uma cachorrinha que ela tinha, que era como se fosse uma filha para ela. E ela sentiu que a vida dela tinha sido cortada por ali, cortada como aquela árvore. E esse desenho ficou na casa deles. Existia uma mesa com um tampo de vidro e esse desenho ficava embaixo do tampo de vidro. E ficou ali anos. Dava para ver, mas a gente, né, se fica tão habituado a algumas coisas que você vê todo dia que você para de ver também aquilo. O outro objeto que o Júlio escolheu foi o radinho toca-fitas. Esse radinho ele é muito especial porque ele tem uma história muito próxima do Júlio na sua infância e parte da sua adolescência, o início da adolescência especificamente, quando ele gravava muito sua voz, tanto cantando como também brincando de entrevistas. E tinha uma coisa muito interessante que o Júlio, quando ele gostava muito de ouvir música, né? Ainda gosta de ouvir. Porém, o que era mais interessante nisso era ele manipular as fitas, colocar a fita, tirar a fita, rebobinar, avançar, mexer também no volume, manusear o som para ele era muito interessante. E tudo isso acontecia, né, no período em que o pai dele estava vivo. Então, o que aconteceu foi que
aquele desenho ficou lá, né, as pessoas viam aquele desenho, até que a mãe dele morreu subitamente. Foi uma morte trágica e súbita. Foi quando ele olhou para o desenho de novo e falou: esse desenho não só dizia do final de uma história que ela viveu, mas também do final de uma história para as pessoas que viviam com ela, porque a própria vida dela também foi interrompida de uma forma violenta e muito cortante. Relembrar isso, né, dentro dessa proposta e ideia do aprender a morrer, quando isso, que é muito forte na sua trajetória enquanto seu pai estava vivo, é de certo modo aprender a morrer. Quando essas lembranças ligadas ao pai, isso faz com que entenda que é possível isso acontecer algum dia também com ele e com todos à sua volta. A minha mãe já não está mais aqui, faz 3 anos já que ela se foi, e eu gosto muito de usar esse Sharp violeta, porque eu me sinto abraçada pela minha mãe. Eu sinto que ela está presente. No início foi mais difícil, tinha muita tristeza. Agora o que ficou é uma saudade muito grande, e eu sempre me emociono muito quando eu me lembro dela, mas eu sinto que essa lembrança vem de forma mais doce, mais branda, mais calma, mais amorosa e menos sofrida agora. Esse aprendizado, de certo modo, ligado a essa lembrança e a esse objeto, faz com que isso se torne forte, mas também aprender de alguma maneira que isso não está distante, isso não é um tabu, isso não é um problema. É um desenho que falava de um sentimento passado, mas que de algum modo, quando ele reencontrou, quando Jefferson reencontrou, era também o prenúncio, né? Ele pensou, é o prenúncio também de alguma coisa que veio a acontecer, que foi uma morte trágica e súbita. Então, a associação de morte, não realização das potências artísticas e da insegurança se vinculam através desse objeto para a Luísa. Dedina escolheu essa imagem, e eu vou explicar um pouco pelo seguinte. Aquele pai, quando a Dedina era adolescente, um belo dia chegou para a Dedina, muito angustiado, e pediu um teste de paternidade. Ela estranhou, mas parece que ele tinha descoberto que um dos filhos dele não era filho dele. E ele estava muito angustiado, com medo que ela também não fosse. Ela falou, bom, vamos fazer o teste de paternidade. Tudo bem, fazer o quê, né? Se você não for meu pai, você será meu pai do mesmo jeito. Para mim não faz a menor diferença. Então ela fez o teste de paternidade, e aquele teste de paternidade deu que ele era pai dela, e ficou guardado, e aquilo acabou para ela na vida dela. Segue-se muitos anos. Um belo dia, Dedina, quando o pai morre, finalmente, resolve fazer uma limpeza na casa do pai dela, tirar muitas coisas dela. Tinha agendas, ela tinha mania de colecionar, de guardar as agendas de todos os anos da vida dela. E aí ela falou, vou tirar essas agendas, vou dar uma olhada e vou jogar fora minhas agendas. São agendas da minha adolescência, para que eu vou ficar guardando isso? Ela chegou na casa dela, botou as agendas num canto e deixou ali. Passou-se um ano, passou um tempo, ela falou, caramba, fazendo uma limpeza, as agendas. Vou jogar as agendas fora. No meio das agendas dela, ela descobre uma agenda do pai dela, que tinha dentro o teste de paternidade, e esse era um terço que também estava junto quando ela pegou, mas ela achou que não era um terço dele. A escolha dele foi muito mais pela mensagem, pela mensagem que essa figura, né, daqueles passarinhos presinhos, né, eles estão presos e ao mesmo tempo eles estão viradinhos também para fora, né? Então eles estão no meio do caminho. Quando ela abriu a agenda, era uma agenda que ele falava durante quase um ano de todas as angústias dele, do envelhecimento, da paternidade, da relação com os filhos, o que era ser pai, como é que se sentia. Então tinha toda uma questão da relação de pai. A Dedina leu aquilo tudo e falou, meu Deus, é muita coisa para a minha cabeça. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer uma limpeza naqueles textos, escrever uma peça, numa tentativa de pensar
que tudo de errado, de confuso que a vida te traz, você conseguir organizar para que isso se torne também arte. Uma tentativa de superação. Essa simbologia é o que me conecta com esse objeto e o lugar onde ele está, né? Que ele está também na casa da praia. E aí remonta toda aquela história um pouco que eu, né, de perda da mãe, a forma trágica e uma série de coisas que a vida virou de cabeça pro ar, de lá para cá. E nos últimos tempos que eu venho reacordando, revivendo, buscando realmente resolver algumas coisas. De todas as angústias, de todos os medos de errar, de tudo que não deu certo na sua vida. E aí a representação também é a questão de voar, né? Um passarinho que ele está preso por um fio, ao mesmo tempo ele não consegue voar. São esses fios, esses nós, esses fios que eu quero cortar para seguir voando. A Natália, ela fez uma viagem, deve ter uns 7 anos, para Londres. Foi a primeira vez que ela foi para Londres. E aí ela foi numa feirinha e ela viu esse quadrinho numa das banquinhas da feira. Só que ele estava meio escondidinho, assim, no canto. Aí o cara falou, olha, ele é meu pessoal, mas se você disser que você vai cuidar dele com muito carinho, eu vendo ele para você. E ela trouxe o quadrinho para o Brasil, toda feliz. Um quadrinho que simboliza essa relação com o teatro, né? Essa coisa que ela é tão apaixonada. Joana não vem de uma família de origem rica. E essa tia, ela viajava muito. E cada vez que ela ia para um país, ela trazia uma miniatura, ou um bonequinho, uma casinha desse gênero, dessa caixinha. E a Joana, ela ficava enlouquecida quando ia para casa dessa tia. Ela não queria mais saber de nada dos primos, os primos ficavam brincando e ela ficava ali. Ela ia para o escritório dessa tia, onde tinha aqueles carrosséis, e ela ficava dando cordas e ficava observando aquela vida ali, com aquela música. E a Joana foi crescendo e aquela paixão continuou, ela sempre admirando. Até que a Joana passou para a faculdade de teatro e a tia dela deu para ela de presente essa caixinha. Ela, logo depois, ela se mudou. Ela se mudou, na verdade, umas 2 vezes, mas na última mudança dela, que ela foi morar em São Paulo, ela separou um monte de caixas e tinha umas caixas com os CDs e com os DVDs, que eram coisas que ela não usa mais, porque ela não tem mais aparelho de CD, não tem mais aparelho de DVD, nada disso. Esse quadrinho ficou dentro dessas caixas, e essas caixas foram parar na casa do pai dela, no sítio do pai dela, lá em Niterói. E a Joana ficou muito emocionada. Ela morde o dedo dos filhos quebrarem, então ela bota bem no alto, assim, quando eles pedem, ela pega assim, com muito cuidado e fala, não, mamãe, que quando abre aquela gavetinha, é que os bonequinhos dançam e se mexem e tocam música. E ela chegou em São Paulo, ficou lá, abriu todas as caixas desesperada, ela não sabia que o quadrinho estava lá. Aí ela ficou desesperada, procurando, não sei o que, achou que tinha perdido. Quando ela voltou para o Rio, que ela voltou a morar no Rio, tem 1 mês e meio, eu acho. Ela foi na casa do pai porque ela estava atrás de um DVD que ela queria ver e que ela não sabia onde estava e que achava que estava lá. E abrindo todas as caixas, ela achou esse quadrinho de novo. E foi muito importante para ela porque era um momento ela estava se sentindo muito afastada do trabalho dela. Foi uma imagem muito simbólica aquilo que a profissão representa para ela, né? Assim, do quanto o teatro é importante para ela, do quanto criou nela um desejo de inventar alguma coisa, de querer fazer uma peça, de querer escrever alguma coisa, de pensar num texto para montar, mesmo no meio da pandemia, pensar no projeto para frente, de não deixar essa paixão ser influenciada por circunstâncias externas. A peça está pronta. O que Dedina teme é que, ainda assim, ela tenha medo da imperfeição e não consiga concluir. Mas ela vai tentar concluir isso, como ela conseguiu jogar as cinzas do pai dela finalmente embora. É aquela pedra roxa, ametista. Minha pedra
Ametista, minha coroa amarela. Não, na verdade, a ametista é a roxa, né? E a cor da Bia. A Bia adora roxo. Acho que é porque ela tem uma ligação com Saint-Germain e com a chama violeta. E um dia ela estava precisando fazer um atendimento para uma amiga que queria muito ler cartas. E quando a Bia foi procurar o cristal dela, ela tinha desaparecido o cristal dela. Que quando ela atende tarô, ela gosta de ter um cristal na mão, uma pedra, uma coisa assim, mas ela tinha um cristal específico e esse cristal tinha desaparecido. Curou, feito doida, não encontrou, porque acontece essas coisas com pedra, né? Não sei quem lida com pedra, às vezes as pedras somem. A Andréia escolheu essa pedrinha porque essa pedrinha tem, além de tudo, um valor afetivo muito grande para ela. Quando ela se mudou para Zurique, em janeiro de 2013, ao longo desse ano, a filha dela foi visitá-la em Zurique. Chegou a hora da amiga chegar na casa dela para ler as cartas. Ela estava muito preocupada, porque onde foi parar esse cristal? Chegou um momento em que ela entregou e falou, bom, eu não tenho cristal, não tem problema nenhum, eu tenho conhecimento, ela tem o conhecimento, e enfim. Mas sempre com aquele grilo na cabeça, né? Onde é que foi parar esse cristal? Muito bem. Tocou a campainha, abriu a porta, a amiga chegou, não se viam há muito tempo. Aí a amiga chegou para ela e falou assim, Bia, eu estava andando na rua e aí eu comprei um presente para você. E a filha chegou trazendo as pedras dos 7 chakras principais. Quando ela deu o presente, era uma pedra roxa, na qual ela se identificou profundamente, energizou e passou a ler as cartas com essa pedra. Assim, curiosamente, mesmo estando em momentos de vidas diferentes, em lugares diferentes, mas as duas estavam num processo de busca, né, pessoal, de crescimento como ser humano e tudo isso. A yoga tem uma representação muito grande de virada na vida da Adriana. A Adriana passou muito tempo, vamos dizer, meio desacordada para o mundo, de tão chocada. Então a Adriana se botou quase que dentro de uma bolha, assim, né, um escudo protetor. Mas também insatisfeita com isso, se dando conta disso, mas não sem poder, não tinha o botãozinho aquele para furar aquela bolha. E várias coisas da vida passaram a ficar tonsas, sem graça, sem vida. E a yoga era uma vontade de muito tempo. Porque a pedrinha de ametista justamente está ligada ao 7º chakra, que é o coronário, e que é o da cor violeta, que é o da transmutação e da cura, que determina os processos de mudança. E a yoga teve esse poder, era onde ela se sentia viva, era onde ela se sentia capaz. Teve uma simbologia bem mágica, assim, né, nesse sentido, porque... Era o amuleto que, de alguma maneira, presentificava a filha, que estava sempre longe, né? Elas passam muito tempo sem se ver e até sem se abraçar. Então, aquela pedra era uma forma de estar tocando, de alguma maneira, a filha, e, ao mesmo tempo, se conectar com esse processo de mudança, que era até entender o que precisa mudar para administrar essas distâncias, né? A yoga foi transformando, né? E tinha até uma professora que falava, né, que a vida do tapetinho vocês têm que levar para o mundo, alguma coisa assim, né? Mas ela se referiu ao tapetinho, né? Que o tapetinho era um acontecimento, né? Que as coisas que aconteciam ali em cima do tapetinho eram uma vida. E foi, claro, toda essa viagem interior que a Adriana experimentou também através da yoga. A Joana sempre fez muitas coisas do corpo. A mulher do pai da Joana, que está na vida dela desde os 3 anos dela, é da dança. Então, a Joana sempre teve contato com o corpo, com a expressão corporal, e fazia balé, e fazia jazz, e fazia todas as coisas. E havia momentos que ela, inclusive, se emocionava durante as aulas, né? Ela fechava os olhos num instinto de meditação e se emocionava muito. Então, ele tem essa simbologia para Adriana, de um despertar, de um acordar, é o sino batendo de um outro jeito. Ela engravidou, sentiu um chamado
de fazer yoga. Obrigado. A gratidão, ela é um sentimento importante. Sabemos agradecer? É importante manter viva essa consciência de que a outra pessoa, ela é um dom de Deus. E aos dons de Deus se diz obrigado. Não é apenas uma palavra amável para usar com estranhos, para mostrar educação. É preciso saber dizer obrigado, para caminharmos juntos. A alegria, ela brota de um coração agradecido. Essas palavras são do Papa Francisco, que estão no livro da gratidão. Esse livro me foi dado por uma pessoa muito querida, que há 26 anos me acompanha nessa jornada aqui, nesse processo de evolução espiritual nesse planeta. É uma pessoa com quem eu aprendi muito da gratidão, é uma pessoa com quem eu pude experienciar situações muito diversas e muito desafiadoras, planificantes, e que, na verdade, a essência dessa relação sempre foi a gratidão. E ela fez yoga durante toda a gestação dela. E a yoga foi trazendo ela para dentro dela. Fez ela se acolher e entender que ela era apenas um canal. Esse livro tem pensamentos de muitos autores, muitos filósofos, artistas, pessoas diversas que encontraram nessa essência da gratidão a conexão profunda com consigo mesmo, com o universo, e é muito inspiradora. Tem Clarice Lispector, tem Jacques Derrida, que fala que ela veio para ser um canal. E eu desejo de coração profundamente que essa vibração de cura e de transmutação ela se estenda e possa beneficiar todas as pessoas. A Joana, ela teve o primeiro filho dela e imediatamente já queria começar a fazer yoga, não podia, mas enfim, aí ela teve a segunda filha e aí ela conseguiu de fato se conectar e entender a yoga num todo. Faço a meditação com essa intenção, porque eu acredito que tudo está conectado, né? Há, antes de tudo, a grandeza daquele que escreve a fim de dar em dar, e portanto, a fim de dar para esquecer a dádiva. E o dado, o que é dado e o ato de dar. O que é a única maneira de dar, a única maneira possível e impossível também. Mesmo antes de qualquer restituição simbólica ou real, antes de toda gratidão, a simples lembrança, na verdade, a mera consciência da dádiva por parte do doador ou do receptor, anula a própria essência da dádiva. Não só como um exercício físico, tanto que falam da yoga, isso é incrível, que é para tudo, né? Ela entendeu na prática o que a energia da yoga fazia, o fluxo que ela fazia no corpo da Joana, não só corpo físico, mental, corpo emocional, corpo espiritual. E foi com a yoga que ela entendeu essa união que é a yoga, união, né? Desses corpos. E só com essa união a gente consegue entender o nosso propósito. A dádiva tem de ser sem retorno, sem um esboço, ainda que simbólico, de gratidão. Real aqui, nesse mundo material. A gente consegue fazer um link divino com material. A Luísa escolheu esse quadro, que são pontos, né? Bem objetivos, são pontos que fazem a Luísa lembrar de tudo que ela já viveu em relação a não se sentir uma parte suficiente para integrar esse mundo. O Jefferson sempre tem problema, né, com a questão da interrupção da história, né? Quando uma história é interrompida, seja pelo um fato
maior do que tudo, ou seja, por esses eventos, né, que acabam acontecendo na vida da gente, na vida de todo mundo. Então, é uma pele que aprisiona ela e uma pele que ela sente que nunca foi muito dela. Bem, o Jefferson estava fazendo doutorado e estava, acho que no segundo ano já, e ele conheceu... E tinha um chileno que fazia o mestrado nessa época, também um artista, trabalhava com fotografia e vídeo, fazia uns vídeos muito conceituais, mas o Jefferson sempre... Acho que é porque ele era bonitão, né? O Jefferson sempre dava um certo... Falava assim, não, o trabalho é ótimo, vamos... E aí, o Jefferson sempre dava muitas interpretações para o trabalho, que fazia todo mundo até chamava atenção para o trabalho, e era curioso, enfim. Bom, a Júlia comprou é uma espécie de quadrinho, caixinha, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Quando ela foi para a Inglaterra, ela foi para Londres também, mas nesse momento ela foi antes para Stratford, porque ela fez uma peça, o Ricardo III, em Stratford-upon-Avon, numa parceria com a Royal Shakespeare. Foi um momento para ela muito importante da vida dela, fazer uma peça na Inglaterra, na cidade do Shakespeare e tal. E um dia ela estava passeando pela cidade, a cidade toda funciona em cima, né, Shakespeare e tal, onde o Shakespeare nasceu e onde ele está enterrado também. E a cidade ela é toda teatral, tudo é o teatro nessa cidade. E aí ela entrou numa lojinha e tinha esse quadrinho, essa caixinha, tem uma gavetinha assim embaixo. Ela comprou e botou assim, ele tem um tamanho, ele não é tão grande, botou num casaco que ela tava, assim, casacão, um bolsão, botou. E voltou pro teatro para ensaiar. E ela teve uma briga horrorosa nesse dia com o diretor da peça. Por uma besteira qualquer, mas uma briga assim terrível. A gente teve um caso, confuso, mas um caso. Até quase eu ir para Londres, um pouquinho menos, 1 ano e meio talvez. Era muito bom, mas também era muito ruim, porque era uma pessoa muito snob, muito... achava que tinha todo mundo aos pés, e tinha um pouco, porque era bonito, sensual, artista, fotógrafo, né? Então tem todo um chamariz, ele tem todo um monte de coisa em volta, né? E ele chegou a me dar algumas coisas de presente. E um dia também, num dos nossos encontros, ele trouxe essa caixinha de música que ficou aqui. Teve um dia que, apesar de, né, como eu tinha falado, ser muito bom, estava começando a ficar muito ruim. E aí teve um dia que eu cheguei na casa dele e ele falou: estou muito estressado, acho que, enfim, eu já estava sacando, né? A gente sempre saca, né? O Jefferson já estava sacando que o negócio não ia para frente. Ou seja... Ela nunca tinha brigado assim com ninguém. Ela saiu chorando, ela abandonou o ensaio, abriu a porta do teatro, assim, saiu chorando assim pela cidade, e atravessou, assim, foi para uma espécie de um jardim que tinha na frente, tinha um rio, assim, tipo um campo. Chorando, assim, muito mal, muito nervosa com a briga e tal. Naquele dia, o Jefferson acho que sentou e ficou chorando horas. Já era um domingo, era tarde de domingo. E quando ela foi se acalmando e olhando o que estava em volta dela, ela percebeu que ela estava num cemitério. O objeto é aquela placa da Marielle. Ela tem uma prima, chama Paula, que é uma pessoa que ela tem uma profunda admiração, porque é uma pessoa que tem uma capacidade de adaptação na vida e, portanto, de generosidade consigo mesma muito grande. Ela já viveu, sei lá, umas 4 encarnações só nessa vida. A calcinha vermelha eu escolhi porque ela não é uma calcinha qualquer, ela é uma calcinha absorvente. É um objeto que representa um empoderamento para mim. Ela já foi produtora de teatro, ela já foi fotógrafa, ela já foi marceneira, mas recentemente se mudou para Macaé de Cima, para um sítio, fazendo lá os móveis dela, com madeira de demolição, enfim. E numa dessas investidas dessa prima dela, ela se mobilizou muito fortemente com a questão política do país, acho que foi mais ou menos 2013, que ela virou uma militante ferrenha.
enfim, ia a todas as manifestações, era uma pessoa muito ligada nas causas sociais e muito preocupada com o outro. Quando eu era adolescente, eu tenho muitas lembranças de quando eu menstruava, as pessoas diziam para mim para eu enrolar bem o absorvente, depois de enrolar com papel higiênico e botar no lixo. Eu também tenho uma lembrança de menstruar em sala de aula. Estava sentada na cadeira e eu senti alguma coisa e fui no banheiro. Quando eu levantei, uma amiga, criança, né? A amiga começou a rir, apontou para a cadeira manchada de sangue, começou a rir. A aula parou, todos riram, todos olharam com esse olhar de desprezo e de chacota mesmo. Eu era uma criança de, sei lá, devia ter 12, 13 anos e aquilo ficou muito marcado para mim. Eu fiquei com muita vergonha. E quando amanheceu, ele pegou um café, sentou na janela e falou: realmente não tem mais jeito. E eu lembro que até um professor e uma professora vieram, falaram comigo, me acolheram. E aquilo redimensionou tudo para ela, porque ela falou: cara, calma. A menstruação, o sangue, a mulher, né, no patriarcado, tá nesse lugar de vulnerável, de sensível, de fraca, de suja, de menor, de submissa, de desvalorizada. E hoje, com mais consciência, a gente consegue olhar, um olhar mais de empoderar, de olhar para o nosso corpo que sangra todo mês e a gente não morre. As pessoas morrem, né? As pessoas morrem. Foi só uma briga idiota. Tem coisas que são muito maiores, assim, calma. E ela botou a mão no bolso e pegou essa caixinha e olhou ali, teatro. E aí chegou para o cara e falou: olha, tudo bem, eu acho que é isso aí, vou embora. Aí ele falou: vou embora. E aí ele foi embora. E ele tinha expectativa de que um dia esse cara ligasse para ele, dissesse pelo menos, pedisse desculpa, ou, enfim, tentasse pelo menos amenizar, falando: não, vão ser amigos, alguma coisa, né? Mas nunca aconteceu isso, né? Esse telefonema nunca aconteceu, apesar do Jefferson ter tentado umas 3 vezes. Conseguiu se acalmar, voltou para o ensaio, resolveu o que ela tinha que resolver lá. Numa das vezes que o Jefferson tentou, ele ficou tão ofendido que ele pegou tudo que o cara tinha dado para ele, inclusive esse quadro que valia, essa fotografia que valia uma grana, né? E mandou entregar, colocou tudo num táxi e mandou entregar. O Jefferson hoje se arrepende de ter o quadro, ele podia ter deixado. E ela se pergunta, toda vez que olha para esse quadro, é uma maneira dela se perguntar: será que eu um dia vou me sentir capaz de me desfazer dessa pele? Será que um dia essas feridas vão ser uma parte que já passou de mim? Ou vão ser sempre sufocantes? E essa caixinha ficou como uma espécie de galharufa, né, que a gente fala, assim, que é uma coisa meio de sorte, assim, dela, de uma coisa que quando ela olha, ela entende o sentido, assim, é o teatro que me salva, que me dá, que é o meu alicerce. Só que ele esqueceu, mas a caixinha de música ficou na prateleira, e aí, anos depois, ele reencontrou, enfim. Na verdade, ele reencontrou agora, porque quando ele voltou de Londres, ele tinha empacotado aquilo, não tinha nem prestado atenção. Quando ele voltou para a casa dele agora, ele reencontrou a caixinha e toca Singing in the Rain, que tinha relação também com a mãe dele, enfim. Ou seja, a coisa da interrupção, né? O Jefferson nunca achou que a história precisava ter sido interrompida do jeito que ela foi. Mais recentemente, logo depois da morte da Marielle, ela, junto com algumas amigas, elas tiveram essa ideia de criar essa placa, simbolizando a resistência dessa mulher incrível que foi brutalmente assassinada por defender seus ideais e por estar constantemente pensando no outro, né? Essa questão da generosidade assim, muito latente que a Marielle tinha.
Um olhar mais de empoderar, de olhar para o nosso corpo que sangra todo mês e a gente não morre. E é o momento que a gente está mais criativo, é o momento do ciclo que a gente está mais criativa, mais produtiva. E falou, uma é sua e as outras você dá. E a Natália ficou muito preocupada em dar essas placas, não para as pessoas mais próximas ou as mais amadas, mas para pessoas que ela reconhecesse que aquilo ali tinha um significado valioso, que iam ter uma relação amorosa com aquilo. E ela começou uma prática que todas as peças que ela faz, ela escreve num papelzinho e ela guarda nessa gavetinha. E essa imagem vai com ela, em todas as peças que ela faz, ela leva, ela deixa no camarim. Uma imagem que ajudou muito ela num certo momento e, enfim, encoraja e ajuda ela em todos esses momentos que ela tem que enfrentar, enfim, entrar num palco, enfrentar alguma coisa. E é um lugar de expansão que a gente pode olhar para esse sangue e ver a potência dele, né? O poder dele. Ele vem desse chakra sexual, desse útero, desse corpo que produz um ser humano. E mesmo se não produz, ele produz um poder criativo enorme, gigantesco. E que o patriarcado abafa a gente, faz com que a gente fique com nojo do próprio corpo, se desconecte, porque não é interessante para o patriarcado a gente se conectar e se empoderar e ver o quanto a gente é poderosa. Esse objeto, ele me traz isso. Ele me lembra sempre que todo mês eu olho pro meu corpo e vejo, caramba, que foda. E eu me sinto mais forte. Então, ela distribuiu, hoje ela já distribuiu todas as placas. Uma é dela e as outras estão com pessoas que são pessoas especiais, mas não necessariamente as pessoas mais próximas. Foram escolhas assim, ela ia olhando e falando, essa pessoa aqui, eu acho que isso aqui vai ser importante. E ela distribuiu essas placas e ela tem muita admiração por essa prima e por essa figura também, que foi a Marielle. Então, é um quadro lembrete e um ponto de reflexão constante da vida dela, em termos de existência. E é muito lindo que você consegue olhar para todo o seu ciclo, né? Você tem todo um ciclo, né? Que é o mês, né? Que é a lua, que é o nosso ciclo da lua. É o ciclo da lua vermelha, né? O nosso ciclo. Assim como tem o ciclo da lua mesmo, lua, que quando a gente está minguando, a gente precisa mais estar mais acolhida. Quando a gente está crescente, a gente tem que, enfim, e a lua cheia, que a gente está com muita energia, com muito poder criativo. Isso tudo faz a gente se conectar com a gente, olhar pra gente, né? E não estar sempre externalizando. Que a gente tem tudo à nossa volta que diz que a gente não pode nada sozinho, sozinha, que a gente precisa sempre de uma coisa externa, que a gente precisa sempre de um objeto, ou dinheiro, ou isso e aquilo, e é um objeto que me traz para esse lugar, me enraiza em mim mesmo. O meu objeto é a caixinha de música, que eu tenho já há mais de 20 anos. Então, o Flávio escolheu essa caixa de música que foi dada para ele quando ele estava fazendo um espetáculo em São Paulo que chamava Cartas de Amor, eletropop rock opera musical. Essa caixinha foi dada por uma amiga dele, uma amiga que ele conheceu durante essa temporada em São Paulo, e ela encontrou essa caixinha num antiquário em São Paulo, que ela mora lá, e era uma coincidência porque ela tocava o mesmo trecho da mesma música, era um trecho de uma ópera do Mozart, a Flauta Mágica. Não era uma coisa que você achava em qualquer lugar, como hoje em dia você vê em qualquer museu, enfim, em qualquer lojinha de souvenir, você encontra essas caixinhas. Às vezes elas têm uma pintura do Gustav Klimt em cima, e elas tocam as músicas mais variadas, né? Você tem músicas clássicos da música popular, tem até música que toca Beatles. A minha toca La Vie en Rose. Dedina sempre gostou muito de música e ela tinha um ouvido muito musical desde pequenininha.
E ela tinha muita vontade de ter um piano. Então, ela pediu muito, com 6 anos de idade. Ela ganhou um piano lindo, um piano acústico lindo e tal. A Luísa escolheu o piano porque todo dia ela olha para ele e lembra que não teve coragem de se aprofundar numa coisa que ela ama. E aí, o que ela fez? Ela ganhou o piano e começou a ter aulas de música com uma professora chamada Eva, né? A primeira mulher. E eu comprei essa caixinha, achei uma graça, não sei o quê, e guardei ela. E ela ficava numa estante na minha casa. E eu tive um namorado, uma pessoa que foi muito importante para mim. E que toda vez que ele ia na minha casa, ele tocava essa caixinha. O Flávio tocava essa caixinha de música no espetáculo. E a Frances, essa amiga dele, deu de presente, porque ela ficou apaixonada pelo trabalho, ficaram muito amigos por causa do trabalho. O meu objeto é a caixa de música. Ele representa um momento de uma mudança radical, porque aconteceu em 1985, quando ela se mudou para São Paulo para iniciar a carreira de bailarina profissional, quando ela larga tudo na cidade natal, em Porto Alegre, com a aprovação da família, mas uma família temerosa. E ela começou a fazer, ela tinha muita habilidade, então ela foi desenvolvendo muito rápido, a professora elogiava muito, e aí resolveu, a um certo momento, fazer uma audição. Dedina foi para a audição, muito nervosa, toda vestidinha, tá bonita, tocou, foi linda a audição, palmas, a família, todo mundo em volta. Então, vamos marcar uma próxima audição, porque ela foi evoluindo. Quando ela chegou na segunda audição, ela ficou muito nervosa, porque ela queria que aquilo fosse perfeito, né? Ela tinha muito medo da imperfeição, então ela queria, e ela escolheu uma música muito difícil, e o que aconteceu? Ela tinha tanto medo da imperfeição que ela não conseguiu e deu um branco. E eu lembrava que ali dentro daquele objeto tinha uma música. Ela era o potencial de alguma coisa que precisava ser tocada, literalmente. Ela até chorou quando teve as primeiras aulas de piano e aí pela primeira vez tocou um acorde e cantou ao mesmo tempo. Começou a chorar muito e a professora chorava e ria. Aquela pequena manivela, quando era girada, aquilo ali produzia um som, e aquele som estava nela o tempo inteiro. Só que se não tivesse a interferência de alguém, aquilo ali podia ser só um objeto inanimado, parado, sem vibração. Foi dado por um grande amigo dela, um dos melhores amigos dela, que sempre incentivou os talentos dela. Então, é um lembrete de que existe, né, algo nesse potencial dela, que ela tem esse desejo. A insegurança é um tema misterioso que afeta de formas, muitas vezes, imperceptíveis, né? E aí foi muito interessante, porque toda vez que o Flávio ouve essa musiquinha, dessa caixinha de música, ele se lembra não só desse espetáculo, que é uma conexão que vem de muito tempo do Flávio com a música, uma relação muito profunda com a música, que sempre acompanhou a vida dele, foi sempre esse processo de alguma maneira, de olhar para dentro, de, através da poesia e da música, da sonoridade, buscar um espaço de autoacolhimento, de alegria, de felicidade, de transbordamento. O valor afetivo que essa caixinha tem para mim tem muito a ver com essa ideia de que a gente precisa afetar as coisas, interferir nas coisas, colocar nossa energia para que elas apareçam, para que elas vibrem, para que elas virem música. Esse elemento da música está muito presente, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional do Flávio. E nesses 3 primeiros meses, a mãe da Andréa foi a São Paulo para ajudar a Andréa a procurar um lugar para morar. O que foi assim um tanto trágico. A mãe da Andréa não estava preparada para dar esse tipo de suporte, porque
Durante todo o processo de busca dos apartamentos e de lugares para morar, a mãe da Andréa chorava copiosamente o tempo inteiro, desesperada, porque ela achava tudo, né, era um contraste muito grande da vida que elas tinham em Porto Alegre, né, na casa, com o que era possível de ser alugado em São Paulo, né? A Andréa acabou achando um apartamentinho na Rua Augusta, né? E ela saiu da audição aos prantos e desesperada. Foi para casa e aposentou o piano temporariamente. Falou assim, não, calma, agora eu não posso. Flávio sempre gostou muito de cantar também, acho que o sonho dele era ser cantor. A natureza, infelizmente, não lhe proporcionou uma voz glamurosa para cantar, mas ele foi lá cavando os espaços deles e os nichozinhos para poder fazer, né, de alguma maneira, manifestar o seu sonho, fazer uma manifestação da sua alma e, de alguma maneira, encantar as pessoas através da sua palavra, da sua poesia, da sua voz. Então, esse elemento é muito significativo, porque ele fala, inclusive, dessa conquista de um afeto, de um amor, de uma amizade que nasceu, inclusive, deste projeto, dessa ideia. Mas nessa ocasião que a mãe da Andréa foi visitá-la, porque ela foi mais de uma vez, né? Ela acabou trazendo essa caixinha de música, que antigamente até tinha uma caixinha de papel que cobria, que tinha os desenhos de umas bailarinas de um quadro do Degas, e tocava a musiquinha Fascinação na caixinha. E a mãe da Andréa traz essa caixinha porque quando a Andréa era pequena, a mãe dela usava cantar essa música para ela. A mãe da Andréa gostava muito de cantar também, cantarolar. Então ela traz essa caixinha para a Andréa, assim como o primeiro objeto acaba representando um amuleto também, já lá atrás, porque era um pouco da mãe dela que ficava com ela, né? Passam-se anos, Dedina cresce, vira uma jovem, uma moça, fala, pô, gente, trauma de infância, vou aprender de novo a tocar piano. E de novo ela começa a aprender, e começa a treinar, e na hora que ela tem que realmente, para os trabalhos dela de música e tal, tocar o piano e cantar ao mesmo tempo, ela se depara com a mesma dificuldade. E que está vinculado, né, com esse olhar para si, com essa conexão interna, com essa conexão afetiva consigo e com o outro, que era a proposta fundamental desse espetáculo, que era tratar sobre a generosidade. Ela está sempre em busca de que aquilo seja perfeito, então ela não permite que a coisa seja mais ou menos. E ela trava pela segunda vez o aprendizado do piano. E, de alguma forma, ela se muda e o piano não cabe mais na vida dela. Ela não tem lugar na vida dela, na casa perfeita dela, por aquele piano tão imperfeito, né? E aí a mãe deixa esse amuleto, né, que foi uma forma da Andréa enfrentar e se fortalecer para todo esse período de mudança, esse primeiro período de mudança radical. E o tempo passa, e os pais morrem, e o piano, que ainda se encontrava na casa dos pais, porque ela não tinha encontrado espaço na vida dela para o piano, foi para uma casa fechada, um apartamento fechado pequeno, e as cinzas do pai se encontram sobre o piano. Quando ela andou pela casa, logo bateu o olho no piano e lembrou de tudo isso. E ela acha em algum lugar que um dia ela ainda vai ter uma relação mais profunda. Ela não sabe ainda, na verdade, se vai ter ou se não vai ter. E é isso que ela está chamando de insegurança. Então, em busca da perfeição, não há imperfeição maior, né? Sempre que eu olho para ela hoje, eu lembro disso. Eu lembro que o potencial das coisas está nelas, mas que as coisas precisam de nós. O objeto é uma bolsinha. A Bia sempre teve o sonho de conhecer Nova York. Era o sonho da vida dela, era o lugar que ela queria conhecer, e aí ela foi, finalmente, com 37 anos, ela foi para Nova York junto com 2 amigos. O meu objeto é esse sino tibetano, que eu comprei numa viagem que eu fiz para Paris. O significado desse sino para Adriana
é muito peculiar. Esse sino, ele tem uma trajetória. A Adriana, ela mora em Porto Alegre, nasceu e viveu sempre em Porto Alegre, que é uma cidade, concreto, mas ela sempre gostou muito da natureza, sempre achou assim especial quando ia para Santa Catarina, aquelas praias com muita mata virgem, aquela mistura, né, de mar e mato. Sempre foi uma coisa que ela curtiu muito e se identificou muito. E numa viagem para o Nordeste, na pousada onde ela estava, tinha muitos sinos desses. De manhã ela acordava ouvindo uma verdadeira sinfonia desses sinos. Eu tenho esse sino assim como uma forma de me conectar pela sonoridade, né? Com alguma coisa que está para além de mim, né? Assim, com essa dimensão do que eu não vejo exatamente. E eu tenho prestado muita atenção nessa dimensão sonora, assim, né? De como a gente é afetado por sons específicos, qual a importância do som nas nossas emoções, no nosso dia a dia. E nessa época, ela já tinha aprendido a ler cartas, a atender. Ela tirou uma carta para ir para Nova York e foi super legal e deu uma carta assim do sol. E a carta do sol está ligada ao amor, né? Enfim, ela conseguiu, de um jeito ou de outro, ela conseguiu chegar em Nova York, andou pelas ruas, ficou encantada, saiu cantando pela Times Square, inventou músicas em inglês, no inglês que ela nem falava muito bem, até falava bem, mas ela enganava, inventava, cantava coisas, até que um dia ela resolveu comprar coisinhas engraçadas, divertidas, e aí ela bateu num conjunto de bolsinhas. Bom, ela gostava tanto que pensou, vou levar um sino desses para minha casa. Ela comprou esse conjunto de bolsinhas e resolveu fazer uma graça. E uma ela botou maquiagens, outra ela botou outras coisinhas e tal. Até que uma delas, essa precisamente, ela não sabia o que fazer. O que ela ia botar ali? Porque ela já tinha outras bolsinhas. E quando ela voltou, que ela chegou em casa... E trouxe o sino para Porto Alegre, colocou na sala e o sino não tocava. Ela olhou e pensou assim, não me basta só olhar o sino, né? Eu quero o som do sino. Então, esse sino, eu sempre toco ele ou quando eu estou rezando, ou quando eu estou mentalizando alguma coisa, e aí eu toco e fico ali mentalizando. Às vezes, quando eu saio de casa e sinto que eu preciso de uma proteção a mais. Sempre, antes dos meus trabalhos, eu toco. E aí, agora há pouco tempo... Ela se deu conta que ela precisava de um lugar para guardar as cartas dela, e foi justamente essa bolsinha. Ela resolveu levar o sino para a casa da praia. Tem muito mais corrente de ar. Lá ela começou a ver o sino tocar. O som do bambu tem um poder mágico de transportar a Adriana para esses lugares mais rústicos, mais agrestes, mais mata virgem, né? Em que ela se identifica e faz essa viagem quando ouve esse sino. Eu vi uma palestra de um marido de uma amiga minha e ele trabalha com terapia do som. E ele é tipo um mestre nisso, assim, né? Ele tem milhões de sinos diferentes. E ele disse que era muito importante, sim, a gente ficar atento às frequências sonoras, né, que rodeiam os nossos dias, mas que também era muito importante a gente saber qual é o último som que a gente ouve antes de dormir. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então eu desenvolvi esse hábito de tocar 3 vezes antes de dormir, né? Para embalar o meu sono e para esse ser o último som que eu ouço antes de dormir. E esse sino, então, a Casa da Praia, que era uma casa da mãe da Adriana, né? Ela levou esse sino para lá quando a mãe ainda vivia. Passou a simbolizar, assim, tempo, passagem, mudança, vai e vem, como um ciclo de vida até. E o som é uma presença que marca tempos, que marca momentos. Então ele é um objeto muito importante, assim, para mim, é um objeto que me conecta muito
com uma ideia de proteção, de força, de coragem. Eu me sinto muito amparada por esse sino. E a Adriana também acabou passando por uma situação muito marcante, né? Porque a mãe da Adriana também teve uma morte bem trágica e súbita e repentina, né? Então, esse sino que era da casa da praia, da mãe, passou a ter também um pouco de nostalgia. Meu objeto é o Nokia, o joguinho clássico. O Julius tem uma história com esse celular um pouco voltada para o apego. Então, de certa maneira, o celular Nokia, esse celular na verdade era do pai dele. Em 2007, quando o seu pai morreu, ele usava esse celular como uma maneira de conectar de maneira muito fake o seu pai que havia morrido. Então, Julius ligava para o celular do pai dele e lá ficava registrado o nome, né, do filho, né, o nome, né, do Julius ali no celular. O Peter, ele tem a relação com esse objeto porque, na verdade, esse objeto era do pai dele. Enfim, quando ele era criança, o Peter, estavam começando esses celulares e tudo mais. Então, meu pai, o pai dele tinha esse celular e eu gostava, o Peter sempre foi ligado em videogame e tudo mais, joguinho, aquela coisa, era dos amigos, todo mundo estava nessa. E ele ficava pedindo pro pai o tempo inteiro para jogar esse celular e tudo mais, aquele joguinho que já não era nem mais da cobrinha, era um outro joguinho, já eram mais avançados. O da cobrinha clássica era aquele outro, né, mas um pouquinho maior. E aí Julius fazia o contrário, Julius pegava o celular do pai dele e ligava para ele e estava lá o nome do pai dele. Então, e aí o Julius mexeu nas chamadas antigas para ver qual que era a última chamada que o pai dele ligou para ele e vice-versa. Então tem uma história muito de ligação pelo que o celular representa, mas também dessa ligação, tanto física, mas também essa ligação espiritual e de um certo apego que até hoje Julius não consegue se desfazer do celular. Enfim, os celulares foram avançando e tudo mais. O pai do Peter foi largando, até que o celular também nem funcionava mais. Mas um dia, o Peter, depois de anos e anos e anos, com esse tempo todo que passou, achou na gaveta do pai esse celular e pediu para ficar com ele. Já não era tão interesse usar e tudo mais, era mais por causa da memória. E tudo bem, ele conseguiu ficar com o celular, ele conseguiu trocar a bateria e as coisas que precisavam fazer para funcionar. Não conseguiu, mas ficou com o objeto por diversas maneiras de busca espiritual. O apego em alguma coisa que seja material, acho que é um caminho que ainda não é o ideal para o Julius, mas é uma conexão muito forte que ainda o faz mexer demais em diversas áreas da sua vida. Por essa ligação afetiva e do tempo, que para ele trazia memórias e tudo de uma época que, enfim, literalmente não volta mais e ficou na memória. De alguma maneira o Julius vai revisitar em algum momento, porque ainda não funciona direito. Comprar de novo uma bateria e fazer funcionar para fazer a mesma coisa que ele fazia antes, para ver se conecta de novo com seu pai. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar um mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que
coração de criança não é só lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo